Então, gente, muito boa noite para vocês, para todas, para todos. Gente, eu sou o Alex, né? Eu sou professor do Instituto Federal em São João del Rei e eu tenho um trabalho como instrutor, um trabalho voluntário como instrutor do Ciência Contemplativa, orientado pelo Lama Lau. Tenho o Lama como um professor porque eu tenho muito carinho e com quem eu aprendo muito sobre a prática meditativa, né? E é sob essa perspectiva que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ideia do que vem a ser ruminação, né? E o que vem a ser uma outra forma, uma outra perspectiva da prática meditativa que pode ser oferecida para a prática meditativa, que é a desidentificação. Talvez seja um pouco familiar para algumas de vocês, talvez não, então eu vou tentar falar bem do inicinho, de forma simples também. Se não ficar claro o suficiente, vocês podem perguntar, fazer perguntas, eu acho que são muito bem-vindas, tá bom? Então eu quero que vocês fiquem muito à vontade, que essa nossa conversa, essa nossa live seja um espaço de acolhimento para vocês também, né? Eu acho que essa é justamente a perspectiva que a gente tem no Ciência Contemplativa, de receber vocês todos como amigas, como amigos, né? E que a gente possa um pouquinho compartilhar aquilo que a gente vem praticando, aquilo que a gente acredita muito e que a gente tem muito carinho de estar nessa caminhada, né? Nesse percurso da prática meditativa, né? No Ciência Contemplativa, gente, o Lama já fez algumas lives também nesse período, né, da quarentena, e ele explicou isso de uma forma muito clara, muito tranquila. A gente tem algumas perspectivas que são adotadas na prática meditativa. E especificamente nesse projeto que é o Kindness, esse programa de práticas meditativas, que é um programa desenvolvido pelo Lama e que uma equipe da qual eu faço parte, a gente também tem participado dessa construção e desse desenvolvimento, né? Nós aprendemos algumas formas, algumas práticas que nós vamos nos familiarizando, né? Eu acho que todo mundo tem uma noção um pouco do próprio conceito de meditação mesmo, né? Então meditação, se a gente pegar a origem da palavra meditação em algumas línguas, tem a ver com a ideia de familiarização. Ou seja, da gente trazer um cultivo, né? Um desenvolvimento. Mas um desenvolvimento de quê? De algumas qualidades que nós temos, que na verdade a gente já tem, mas a gente vai criando essa habilidade maior, para ir construindo isso num processo que é gradativo, né? Quanto mais eu me familiarizo, mais eu desenvolvo essa habilidade, né? Então, no Ciência Contemplativa e no Kindness, de uma forma geral, a gente procura se familiarizar com algumas camadas de consciência, né? Então, a camada de consciência que hoje nós vamos trabalhar, na verdade são três, só explicando de uma forma bem resumida, a gente tenta trabalhar primeiro uma expansão do aspecto sensorial, né? A gente no finalzinho, essa live não é uma live longa, não vai ser muito extensa, mas no final dela a gente vai fazer uma prática sensorial, de expansão sensorial. Ou seja, por meio desse cultivo, da percepção de um aspecto sensorial, nós vamos trazendo a nossa mente para um espaço de presença, um espaço de lucidez, um espaço de clareza, né? E que a gente pode cultivar isso tanto numa prática formal de meditação, como também no nosso dia a dia, né? Aquilo que a gente tem chamado de meditação em ação também, ou meditação no cotidiano, tá? E aí, gente, eu vou começar um pouco essa fala, eu vou falar das outras duas, só para a gente, porque eu falei que ia falar das três. A gente tem também uma outra forma da prática meditativa, que é uma expansão mentalizadora, em que nós podemos, por meio da prática, construir aspectos mentais realmente mais saudáveis, né? E que estejam vinculados, por exemplo, a determinados valores que são muito importantes dentro da prática meditativa, como a compaixão, como a gentileza, como o acolhimento, como um aspecto de bondade também. Daí a própria etimologia da palavra kindness também, a gente poderia ter algumas traduções para isso, mas poderia se pensar como bondade plena, como amorosidade plena, como um carinho que a gente olha para nós mesmos e olha para as pessoas também, para os seres, né? Então, a ideia nossa é trabalhar com esses dois aspectos, aspecto de expansão sensorial, mentalizadora, e também um aspecto
que a gente faz uma expansão da natureza da mente, em que a gente repousa na natureza da mente, tá? Eu vou me ater mais a essa expansão sensorial, né? Em outras lives, em outros momentos, certamente a gente pode trabalhar os outros dois aspectos, tá certo? Mas aí eu vou começar falando com vocês de uma coisa que talvez seja familiar para nós, que é a ideia de piloto automático. A gente, talvez, quem já viu um pouco sobre meditação, sobre prática de meditação, a gente ouve essa ideia, né? Piloto automático. O que é o piloto automático? Muitas das vezes a gente tem um profundo desconhecimento do que está acontecendo dentro da gente, né? Desse espaço interno que a gente tem. E aí, muitas das vezes, eu tenho reações que são automáticas. Eu tenho determinadas formas, determinados padrões de pensar que também são automáticos, que vão sendo construídos ao longo das nossas experiências, ao longo da nossa vida, né? Das nossas interações com as pessoas. E ele não tem muita participação de uma coisa extremamente importante, que é a nossa consciência. A gente não tem consciência do que está acontecendo, né? Na tradição eles falam que muitas das vezes a gente é arrastado, assim, nós somos arrastados por determinadas formas de pensar. A prática meditativa vai convidar um pouco a gente a observar isso e trazer mais consciência para esse espaço mental. Por incrível que pareça, a gente está o tempo inteiro na mente. Não sei se vocês vão concordar comigo. E às vezes a gente não se dá conta disso, a gente não percebe que a gente está nesse espaço mental e ele é desconhecido, simplesmente ele é desconhecido. Então a prática de meditação ela vai ter muito esse objetivo da gente trazer esse olhar de lucidez e de presença para esse espaço mental também, né? E aí eu vou começar a falar para vocês um pouquinho do que a gente entende por ruminação, né? E eu vou falar isso a partir de um exemplo, tá? Que eu acho que pode aclarar para nós, a gente pode entender um pouco esse aspecto do que eu estou chamando de ruminação. Não sei se vocês já tiveram a experiência, né, de lembrar de uma coisa. Então, por exemplo, você escuta uma música aqui, né? Uma música está tocando em determinado momento, você passa e escuta uma música. Essa música te lembra uma pessoa com quem você andava há 10 anos atrás, que era familiar para você, era seu amigo, uma pessoa com quem você tinha contato, por quem você tinha carinho. A partir dessa pessoa que você lembra, a música te lembrou aquela pessoa, só que você lembra, a partir daquela lembrança da pessoa, você pula para um outro tipo de pensamento, que é o local onde você trabalhava. Naquela época, 10 anos atrás. E aí vem um outro desdobramento disso, que você lembra do seu chefe, que pegava muito no teu pé. E aí, de repente, você começa uma discussão mental com aquele seu chefe, né? E ele responde. Verdade? É fácil isso da gente lembrar quando acontece, né? Ele responde, a gente responde também, e aí de repente a gente está xingando aquele chefe, né, com o qual a gente convivia há 10 anos atrás, e aí a partir desse momento a gente está ali numa angústia, né? Sofrendo esse sofrimento cotidiano, da angústia, da agitação mental, e que por um fato que já passou, assim, já sumiu da nossa experiência, ele não está mais na nossa experiência, ele não está mais na nossa realidade, daquele momento, do nosso momento atual. Isso daí é um pouquinho a ideia de ruminação, né? Esse é o processo que a gente vai chamar, que é conhecido como ruminação. Às vezes acontece isso sobre coisas presentes, assim, né? Vamos dizer, eu estou acionado por uma discussão que eu tive com um amigo, né? E aí, a partir dessa discussão que eu tive com ele, eu levo isso para casa, eu levo aquela discussão para casa. Só que eu continuo na discussão. E aí eu fico assim, por que ele me tratou desse jeito? Por que ele foi desse jeito? Ele foi muito grosso comigo. Da próxima vez eu não vou responder só assim, eu vou responder desse jeito. Aí eu vou conversando, eu vou trazendo as palavras que eu vou usar. Não, essa não, eu vou usar pior, vou falar pior do que isso, né? E aí eu trago aquilo de novo, e de novo, e de novo. E a discussão que foi na parte da manhã, por exemplo, né, eu levo ela ao longo do dia inteiro. E eu vou trazendo aquilo, e aí eu vou remoendo aquilo. Por isso que a ideia de ruminação é bem interessante, a palavra que a gente fica ruminando, a gente fica mastigando aquilo realmente, né? E aquilo gera, como eu falei, uma situação de ansiedade, de angústia, de agitação muito grandes, né? Então, a ideia da ruminação, gente, não é o fato
dela ser ruim ou dela ser boa, é muito pelo efeito que ela causa a nós, é muito por aquilo que ela vai nos trazer. E isso é muito fácil de perceber, não conceitualmente, é pela nossa experiência. Se a gente procurar trazer agora, nesse momento, se a gente parasse, fizesse uma pausa de 3 segundos, a gente pode parar e perceber o momento em que a gente sofreu cotidianamente por essa ruminação. Se vocês quiserem se dar esses 3 segundinhos, assim, dessa forma mesmo, vocês vão perceber que acontece isso muitas das vezes, na nossa experiência, né? Eu gosto muito de 2 autores. Eles escreveram um livro chamado Cérebro e Meditação, que é o Matthieu Ricard e o Wolf Singer. O Matthieu Ricard ele é um monge budista, talvez há 50 anos, só que ele era um grande cientista. Ele é doutor em biologia, se não me engano, e o orientador dele era um professor do Instituto Pasteur, na França. Ele era um cara muito renomado, né? E o Matthieu Ricard ele resolveu entrar para a tradição contemplativa e virou monge. Só que ele nunca se divorciou totalmente da ciência, então sempre ele tem esse diálogo com cientistas, né? Ele participa muito de uma instituição chamada Mind and Life Institute nos Estados Unidos, que justamente tem por objetivo trazer as descobertas e os diálogos principais entre as tradições contemplativas e a ciência, né? Chama Mind and Life Institute. É bem legal assim de ver os estudos que eles têm. E aí o Matthieu Ricard escreveu um livro juntamente com esse Wolf Singer, que por sua vez é um neurocientista muito renomado, tem mais de 400 publicações na área de neurociências, né? E aí é um diálogo, é muito bacana, porque é um diálogo, é muito fácil de ler o livro, né? Ele chama Cérebro e Meditação, para quem quiser anotar o nome, vale muito a pena fazer a leitura dele. E aí eles falam o seguinte: como que a ruminação mental, quando a gente se dá conta dela, ela é perturbadora, né? Então eu acho isso bem legal. Ou seja, um grande neurocientista, né? Um cara muito tarimbado nessa área, nessa ciência, que é a neurociência. E o próprio Matthieu, que por sua vez ele tem uma experiência vastíssima nos processos meditativos, na tradição contemplativa, né? Então eles reconhecem a ruminação como algo perturbador. Eles usam essa ideia de perturbação mesmo, né? E eu acho que isso faz muito sentido. Toda vez que eu estou ruminando, eu me lembro um pouco deles, assim, eu falo, caramba, como é que isso é perturbador? Como é que isso me faz mal, né? Então, gente, a prática meditativa, muito mais do que um caráter moralizante, vamos dizer assim, não, você pode fazer isso, você não pode fazer isso, não pense aquilo, não pense isso, tem muito mais a ver com um contato real que a gente tem com a natureza das coisas, né? Então eu vejo pela experiência, não é algo muito assim teórico, né? É óbvio que a gente tem que aprender um pouco a técnica, saber um pouco a teoria, mas muito mais do que isso a gente tem que vivenciar, né? Tem que experimentar. Outro processo importante dentro da prática meditativa na sua relação com ruminação é que a gente vai percebendo que é possível, mediante um treinamento, mediante um cultivo de determinadas qualidades, eu conseguir perceber os pensamentos sem me identificar diretamente com eles, né? Então a ruminação ela tem a ver com o processo de identificação. Eu me agarro a um pensamento que me leva a outro, que me leva a outro, que me leva a outro. Aí a gente tem aquela analogia que eles fazem na tradição, né? Que fala que a mente às vezes é como se fosse um macaquinho louco pulando de um galho para o outro, né? E assim muitas das vezes. Isso é de uma forma rápida demais, frenética demais, que a gente nem se dá conta. Por que a gente não se dá conta? Porque muitas vezes a gente está nesse processo de piloto automático. As coisas estão acontecendo, elas vão naturalmente ali se sucedendo, né? Mas eu acho que é bem possível, pela nossa prática, a gente começar a perceber que esses pensamentos que vêm, eles podem ser observados um pouquinho em terceira pessoa, né? A gente criar um espaço entre esse estímulo do pensamento e do sentimento que ele gera e a nossa resposta a isso, né? Então esse espaço é bem bonito de falar isso, né? A prática meditativa ela vai treinar, ela vai desenvolver um pouco essa habilidade de criar esse espaço, de eu não estar totalmente identificado de uma forma muito plena no momento em que o pensamento chega.
né? Então, por exemplo, nesses dois exemplos que eu dei, se eu percebesse a música, né, e simplesmente estivesse ali curtindo a música, maravilha, me deleitando com a música, perfeito, sem problema algum. Só que a música me lembrou o amigo, que me lembrou o trabalho, que me lembrou o chefe, que me lembrou a briga e me lembrou o sofrimento, né? Eu estou experimentando aquilo como sofrimento. O exemplo do amigo é a mesma coisa. Eu tive uma discussão de manhã e eu vou levando aquela discussão ao longo do dia, sendo que ela acabou de manhã, né? Eu vou trazendo... E é sempre essa ruminação, geralmente a gente faz a ruminação de algo que é negativo. É interessante, né? A gente não rumina muitas vezes coisas positivas, assim... Poxa, tem tanta bondade no mundo, né? Olha só que massa, a gente está em contato agora, na quarentena, né? Sei lá quantas pessoas vão... tem umas 20 pessoas ao vivo e aqui 49, né? Ou seja, assim, em média a gente tem 70 pessoas pensando em prática meditativa, pensando em gentileza, pensando em kindness, né? Em bondade plena. Se a gente ficasse ruminando isso, ia ser massa, né? Ia ser muito bom, assim. Só que a gente geralmente não fica, a gente rumina, geralmente, tá, gente? Isso é importante, isso não vamos dizer, altamente obrigatório, mas a gente começa geralmente a ruminar o que é negativo, algo que nos traz angústia, infelizmente, né? E aí, essa questão dos pensamentos, a gente pode começar por esse processo de prática meditativa. Eu posso começar a perceber que os pensamentos que vão chegando para mim, eles são parte da minha experiência, evidentemente, claro que são, né? Eles são parte da minha experiência. Só que eles não definem a minha experiência como um todo. Eles não são eu. Isso é importante da gente perceber, né? E a partir dessa percepção de que os pensamentos podem ser entendidos como eventos ou como fenômenos mentais, que vão ter uma aparição, podem ter uma manifestação, só que eu posso aprender a só observar isso e deixar que eles vão, deixar soltar esse pensamento. O Jon Kabat-Zinn ele vai dizer que esse processo é um processo extremamente libertador. Ele fala que a gente não precisa ser o nosso medo e ser as nossas ansiedades. Olha só que bacana, né? E que bonito essa perspectiva que o Jon Kabat-Zinn traz para nós, né? Num livro que chama Viver a Catástrofe Total, que é a explicação do programa baseado em programa de mindfulness para redução de estresse, né? que ele criou no final da década de 70. Acho que isso é um pouquinho familiar para todo mundo, né? Mas é interessante. E aí, a partir do final da década de 70, outros programas de mindfulness foram sendo criados também, né? Mas o Kabat-Zinn ele traz isso para nós. A gente não precisa necessariamente agarrar todos os pensamentos, e ele fala sobretudo os pensamentos ansiosos que nos geram medo, que nos geram angústia, que nos geram amargura, né? Então a gente pode perceber isso como eventos mentais, e isso é altamente libertador. A gente começa, por meio da prática, a aprender essa habilidade, aprender essa qualidade, né? E como eu estou dizendo para vocês, isso é gradativo, a gente não precisa ter nenhuma pressa, vamos dizer, a gente não precisa ter aflição para isso. Isso faz parte de um processo, né, e que a prática meditativa e o kindness se propõe muito a isso. A gente olhar, começar a observar esse espaço interno e começar a olhar esses pensamentos que muitas vezes vão chegar sem essa necessidade de identificação imediata. Esse é o processo que a gente está dando o nome de desidentificação, né? Se por um lado eu falei um pouquinho até agora do que é a ruminação mental, agora eu estou falando um pouquinho da desidentificação. Então esse seria o processo de perceber a ocorrência de um pensamento, uma manifestação do pensamento, ou do sentimento que ele traz, né? Isso é super delicado, né? Não é uma coisa assim, eu separo certinho o que é um pensamento e um sentimento. Às vezes vem tudo acoplado, né? A gente pensa numa coisa e já está sentindo aquilo e tal. Mas é possível, sim, por meio da prática, a gente ter essa observação do pensamento e do sentimento que está relacionado a ele e simplesmente deixar ir. Deixar ir. E não ingressar, não me engajar nessa narrativa mental, nessa história que a gente vai se contando, que vai gerar ruminação, né? Tem uma enfermeira que tem muita experiência em mindfulness também, ela chama Susan Bauer Wu, e ela tem um livro muito bonito,
que eu esqueci o nome, que chama, acho que quando as flores caem, né? Eu acho que é isso mesmo. E que é muito bonito, porque ela traz a experiência dela, sobretudo com pacientes de oncologia. Ela tem uma experiência muito grande com esse tipo de pacientes, né? E ela é professora na Universidade de Emory, nos Estados Unidos. Então ela tem uma vasta experiência nesse processo de trabalhar com pessoas com patologias, né? E em que ela pôde colocar mindfulness como terapia complementar também. E eu acho isso super bonito também. Acho que é uma entrada muito linda para quem é da área de saúde também poder se envolver com isso, né? E aí, gente, o que ela fala para nós? É complicado porque quando a gente pensa nesses altos e baixos que a gente fica tendo por meio da ruminação, isso gera, em termos orgânicos mesmo, em termos de questão química orgânica mesmo, isso gera uma baixa da nossa imunidade. Pode gerar uma baixa dessa imunidade nossa. E, consequentemente, é claro que isso pode abrir porta para determinados estados clínicos, né? O próprio Kabat-Zinn, ele fala, e o Daniel Goleman também fala num livro muito fininho sobre meditação, eles falam o seguinte, que a ruminação em si, ela é um evento que a gente está acostumado, a gente está familiarizado. O problema é que essa ruminação ela pode se transformar numa ruminação depressiva, né? Então aí é que entra essa questão de um cuidado que a gente tem que ter, um cuidado com a gente mesmo, né? De não permitir que essa ruminação tenha tanto impacto e tenha tanta força para nos arrastar para os nossos processos de angústia, de desgosto, de chateação, né? Então, e isso daí quando a gente percebe que é possível por meio da prática, é muito bonito, né? Eu acho um processo bem importante assim, né? Bem compassivo, bem autocompassivo também. Eu estou trazendo cuidado para mim, eu estou trazendo carinho para mim, eu estou trazendo uma percepção de que é possível cuidar bem de mim, né? Por meio dessa desidentificação, né? E uma coisa que é interessante, todas as práticas de expansão sensorial, né? E aí, por exemplo, quando eu estou trazendo a minha respiração como foco, ela é também da sensação tátil, né? Obviamente, né? Quando eu estou trazendo a percepção numa prática meditativa de relaxamento, um relaxamento compassivo, em que eu vou levando a minha atenção para cada parte do meu corpo, começo pela testa, começo depois pelas bochechas, os olhos, a mandíbula, e assim vou passando por todas as partes do corpo conscientemente, eu posso, ou uma caminhada que eu faço, né, também tendo a sensação tátil, ou então quando eu me disponho a fazer uma refeição, ali com plena atenção mesmo, percebendo a textura, percebendo o gosto, né, notando como o alimento vai mudando também quando ele está na nossa boca, como que o processo de mastigação vai fazendo, depois eu vou engolindo aquilo, né? Todos esses processos de expansão sensorial que eu conscientemente, eu levo a minha consciência e a minha atenção para o aspecto sensorial, seja ele tátil, auditivo, gustativo, etc., eu vou treinar um pouquinho essa desidentificação, né? É bem legal da gente perceber isso. Por quê? Eu noto que eu não preciso ficar seguindo toda hora os meus pensamentos, sobretudo, óbvio, aqueles que são desafiadores, aqueles que estão me levando à angústia, aqueles que não estão me levando a uma postura saudável, né? Então é um pouco isso que é importante a gente perceber também. E a grande questão, gente, que eu acho que vale a pena falar para encerrar minha fala, para a gente poder praticar um pouquinho, é o seguinte, a desidentificação que a gente promove por meio da prática, e que isso é gradativo, né? Ela traz um processo de saúde muito grande e uma saúde preventiva. Eu acho muito importante falar isso, né? A gente não precisa esperar que processos de ansiedade, processos depressivos, eles se instalem na nossa vida. A gente pode, a meditação ela tem muito essa ideia preventiva, que eu acho muito bacana e muito lindo isso, né? Então, a proposta do Kindness é a gente ter uma visão muito ampla daquilo que está acontecendo na nossa vida e trazer de fato esse carinho para nós mesmos, essa perspectiva de atenção, de cuidado, né? De gentileza com a gente mesmo, tá? Então eu acho que toda essa ideia de perceber as ruminações e perceber que esse processo não é um processo
obrigatório, que eu posso, aos poucos, por meio da prática, me desidentificar com esses pensamentos, isso é altamente saudável, né? E isso pode evitar também os processos de sofrimento cotidiano a que nós nos submetemos muitas das vezes. Eu não estou aqui me referindo, claro, a um sofrimento que é o sofrimento clínico, que esse, óbvio, vai precisar de uma ajuda profissional, né, evidente, mas eu estou falando desse sofrimento cotidiano, que cada um de nós tem, né, nas nossas diferenças, mas ao mesmo tempo nesse processo absolutamente semelhante da humanidade compartilhada que a gente tem, né? Então, eu encerro a minha fala com uma citação do Thich Nhat Hanh, que é um grande mestre, né? E eu acho muito interessante que ele fala o seguinte: a gente deve começar a prática antes da tempestade. Eu acho bonita essa metáfora que ele fala. O que ele está querendo dizer? A gente não precisa esperar uma coisa avassaladora que vai nos arrastar para a gente começar a praticar essa desidentificação. A gente vai começar com as coisas cotidianas, né? Sei lá, aquela fechada no trânsito. A gente agora, né, não está no trânsito. Tomara que a gente possa não estar, né, por cuidado com todo mundo. Mas aquela fechada no trânsito que antes às vezes nos abalava muito, eu posso deixar aquilo ir, né? Não vai acrescentar absolutamente nada, a não ser me deixar mais exausto, mais cansado do que responder, às vezes, a fechada que a pessoa me deu, né? E às vezes ela também estava no automático, ela não estava querendo fazer isso com... Geralmente eu procuro fazer essa prática em trânsito, né? Independentemente do que for, dizendo o seguinte: a pessoa não está sabendo que é o Alex, ela não tem nenhuma coisa pessoal ali. Quando ela me fecha, ela não está fechando o Alex, assim, ela está fechando um carro. Às vezes, quando a pessoa está nervosa no trânsito, ela não está nervosa com o Alex, ela nem me conhece, né? Ela está nervosa, às vezes, e às vezes por uma coisa que ela está abalada, né? Ela pode estar sofrendo, num estado de sofrimento. Então a gente pode ir tendo um pouco mais de discernimento também, né? A prática meditativa, ela trabalha exatamente essa ideia de discernimento para que a gente possa ver aquilo que a gente vai adotar e aquilo que a gente pode abrir mão. Tá bom, gente? Essa é a minha fala. Eu vou convidar vocês todas e todos a fazermos uma breve prática de expansão sensorial em que a gente vai adotar como âncora a nossa respiração. Talvez muitos de vocês já tenham familiaridade com a prática meditativa, mas eu vou começar bem do inicinho falando da postura, falando um pouquinho da postura mental também, do processo de meditação, tá bom? Só para que quem não fez ainda possa se sentir confortável e possa também usufruir da prática, poder se sentir acolhido. Então, só para a gente entender, a gente está adotando como âncora meditativa a respiração, ok? Eu vou explicar isso ao longo da prática, eu explico. Vão acontecer distrações que vão ser pensamentos, que vão ser lembranças, que vão ser aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu vou fazer depois, aquilo que eu tenho que fazer no fim de semana, né? A gente chama tudo isso de distração. Nesse momento, a gente tem uma postura não julgadora. Eu não vou me engajar, eu não vou me identificar exatamente com esse pensamento, tá bom? Como é que é isso? Eu vou ter a âncora da meditação, que é a minha respiração, né? Esse que vai ser o meu aspecto sensorial. Eu tenho a distração, que vai acontecer várias vezes, não vai ser uma só. Só que depois vem um outro momento que eu me dou conta disso, eu me dou conta que estou distraído, que estou distraída. E depois desse momento eu volto suavemente para a respiração. Então são esses 4 elementos que a gente vai cultivar um pouquinho agora, tá bom? Eu vou tocar um sininho, que é algo só para marcar mesmo, ao início da prática e o fim da prática, combinado? E aí o resto é só vocês seguirem. A gente vai fazer de uma forma bem tranquila, bem simples, bem rapidinho, só para quem não conhece a meditação poder sentir um pouquinho o gosto, tá joia? Então a gente começa agora. Eu vou falar da postura também, podem ficar tranquilos. Nós vamos então adotando uma postura que seja confortável e ao mesmo tempo que ela propicie para nós uma mente de lucidez. A gente vai estar presente. A nossa coluna ela vai estar bem reta, como se um fiozinho puxasse a nossa cabeça para cima. Mas em contrapartida, os meus ombros eles vão levemente para trás e eles vão cair suavemente, bem tranquilos. Todo o nosso corpo, apesar da coluna estar bem ereta, ele vai estar bem relaxado. As mãos vão suavemente descansar sobre as pernas.
Quem estiver sentado na almofada vai sentir os pés, as pernas como uma base, e quem estiver sentado na cadeira, da mesma forma, deixa os pés totalmente tocando o chão para a gente ter essa base. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, se quiser até fechar a câmera, pode fechar à vontade, se for ficar mais confortável para você. E a gente vai iniciar então essa prática procurando perceber justamente os pontos de contato do nosso corpo com o ambiente. Percebe suavemente as suas mãos, ela tocando as pernas. Talvez você possa perceber a sensação de temperatura que se encontra nesse exato momento, sem a necessidade de você julgar se gosta dessa temperatura, se não gosta, se ela é agradável ou não. Pode perceber a sua roupa tocando o teu corpo. Se abre de forma bem tranquila a esse processo de notar, apenas observar. Suavemente percebe a sua perna tocando ou o assento, ou a almofada, o chão. Vá permitindo também que a gravidade exerça seu papel e vá sentindo esse peso da gravidade de uma maneira em que você tem descanso. Seu corpo todo suavemente vai descansando, vai se soltando, vai relaxando. Todas as preocupações, as lembranças, as obrigações vão ficando do lado de fora agora. Não é que elas não sejam importantes, mas nesse momento você vai se permitir apenas vivenciar o presente. E agora suavemente nós vamos levar a nossa consciência para a respiração. A respiração vai ser essa âncora para a qual nós vamos voltar quando nos percebermos distraídos e distraídas. Percebe a sua respiração nesse ponto exato onde o ar entra e sai próximo às narinas. A sua consciência vai ser como uma borboleta que toca a flor desse espaço das narinas. Isso nos convida a perceber que a nossa consciência pode descansar num determinado ponto. Que nesse caso dessa prática curta vai ser na respiração. Simplesmente se permita perceber o ar entrando e o ar saindo. Não há nada mais a fazer. Apenas habitar o presente, por meio dessa percepção da respiração. E agora apenas por alguns segundos nós vamos permanecer em silêncio, em contato com a respiração. E quando percebemos que nos distraímos, não há nenhum problema quanto a isso, a gente não se autocritica, não tem uma postura de animosidade, de reclamação. Simplesmente a gente volta para a respiração. Em silêncio nós vamos agora manter a consciência na respiração.
Quando se perceber identificado ou identificada com algum pensamento, talvez com alguma narrativa que você já tenha se engajado, vê isso como um processo. Com profunda suavidade e gentileza, volta de novo para a respiração. Você não precisa seguir esses pensamentos de uma forma automática. Apenas deixe que eles passem. E assim, expandindo um pouco mais, novamente, a sua consciência e atenção para o corpo como um todo. Notando mais uma vez como o corpo interage com o espaço em que você se encontra. Notando os pontos de contato dos pés, pernas, nádegas, talvez das costas, das mãos. Caminhando para a conclusão dessa prática, fica o convite para que nós mantenhamos esse estado de calma, de tranquilidade, porém de lucidez, de atenção e de consciência para mais momentos do nosso dia. Percebendo a possibilidade de ter carinho consigo mesmo, consigo mesma. Trazendo a prática meditativa como um processo de amizade consigo mesmo, consigo mesma. Podemos começar suavemente a trazer de novo o corpo para a movimentação, realizando os movimentos que ele pedir. E quando se sentir à vontade, podendo abrir os olhos novamente, para que essa prática se encerre. Então, meus queridos, minhas queridas, eu fico muito feliz de poder estar em contato com vocês por meio do Ciência Contemplativa, né? É uma alegria muito grande para nós estar realizando essas lives ao longo da semana. Acho que todo mundo está sabendo, mas vale a pena lembrar. A gente está tendo live de segunda a sábado. E nesse mesmo horário, tá bom? Às 20 horas. Com diferentes pessoas, diferentes instrutores, com o nosso Lama, com o Lama Laura, e a gente faz isso com muito carinho para vocês, como uma forma da gente estar mais presente, né, ter mais carinho com a gente mesmo, né, para a gente poder estar passando por esse momento como algo passageiro realmente, como de fato é, que a gente traga um pouco de leveza também, tá bom? Eu fico muito agradecido mais uma vez e recebo a cada um abraço e a gente se vê na sexta que vem. Joia? Grande abraço, tudo de bom.